Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o REC-R11, o Fundo Imobiliário de Segmentos de Papéis, que está pagando 14,5% de Dividend Yield. Antes da gente ir para o vídeo, eu vou te fazer uma pergunta. Você recebe algum dividendo de algum fundo imobiliário por mês? Se recebe, comenta aqui embaixo qual o valor que você recebe. Então a pergunta é: você recebe dividendos mensais de algum fundo imobiliário? Qual o valor? Então vamos para o REC-R11 para ver se vale a pena você investir nele. Partiu! Então, começando sem enrolação, REC-R11 é um fundo imobiliário nos segmentos de papéis e o objetivo do fundo é o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária com preponderância em certificados recebíveis imobiliários, os CRIs. Gestão ativa é porque o gestor tem liberdade para gerenciar a carteira dele, vendendo e comprando outros ativos, beleza? O valor atual da cota desse fundo imobiliário está em R$ 99,95. O seu preço sobre valor patrimonial está em 1,05, então está dentro do seu valor justo ali de mercado. Tem uma excelente liquidez média diária de 8,2 milhões sendo negociados ali todos os dias. Dividend yield dele nos últimos 12 meses de 14,5%, um excelente dividend yield. E ele teve uma desvalorização bem pequena nos últimos 12 meses de 0,53% e no mês atual ele teve uma desvalorização de 1,94%. Aqui do lado, a título de curiosidade, a gente vai ver que o administrador dele é o BRL Trust, consultor de investimento é a REC Gestão de Recursos, patrimônio líquido dele hoje é de 1,8 bilhões, então é um grande fundo imobiliário com um grande patrimônio. E o valor de mercado dele hoje está em 1,9 bilhões. Tem taxas, e isso aqui é muito importante a gente avaliar na hora da gente investir em fundos imobiliários ou em qualquer outros fundos. A taxa de administração dele é de 0,20% ao ano, a taxa de consultoria de 1% ao ano sobre o PL, ou seja, sobre o patrimônio líquido, e a taxa de performance ele não tem. Maravilha! Outras informações aqui são o prazo indeterminado do fundo, condomínio fechado, público-alvo, os investidores em gerais, número de cotas 19.379.213 cotas e número de cotistas 118 mil cotistas aproximadamente. Então é um fundo imobiliário grande, com grande patrimônio, com uma boa quantidade de cotistas e está com preço sobre valor patrimonial bem tranquilo e paga excelentes dividendos fora sua liquidez média diária. Só nesse slide aqui a gente já vê bastante coisa sobre ele. Aqui do lado a gente percebe que desde outubro de 2017, quando ele iniciou as suas atividades, ele já fez 10 emissões até junho de 2021, então veio aumentando seu patrimônio, arrecadando mais dinheiro para investir em mais ativos e para entregar mais retornos para os seus cotistas. Fazendo um gancho com a parte anterior, a gente vê que o patrimônio líquido do fundo fechou o mês de setembro em 1,8 bilhões de reais, então teve a evolução do patrimônio desde lá de novembro de 2017. E a alocação dos seus ativos, como é que está? Em setembro de 2021, ele tinha 98% do seu dinheiro, do patrimônio dele já investido, já alocado. Aqui embaixo a gente vê que era 98% em CRIs, 1% em cotas de fundos de investimentos com liquidez diária e 0,5% em outros fundos imobiliários. Então ele é preponderantemente um fundo imobiliário que investe em CRIs. E aqui a gente vê que ele tem 76 CRIs, então ele é um fundo muito diversificado, com uma carteira muito grande e isso é muito bom. E aqui nesse gráfico, distribuição por indexador, então 62% dos ativos estão alocados no IPCA, 25% no CDI, 7% no IGPM, 2% no IGPM sem variação negativa, 4% pré-fixada e TR 0,3%. Então, de uma certa forma, quando você investe em fundos imobiliários que estão atrelados a índices de inflação, por exemplo, se a inflação aumenta, ocorrem os reajustes, então aumenta um pouco a sua rentabilidade. Então, isso, no meu modo de pensar, é uma forma de você se proteger contra a inflação, porque os reajustes acontecem de acordo com o aumento da inflação. Aqui do lado a gente vê a distribuição por tipo de risco e segmento do devedor. Então 61% está no segmento corporativo, 39% no pulverizado. Mais para baixo nós vamos explicar melhor o que significa essas duas coisas aqui. E aqui embaixo o segmento do devedor ou do cedente, então 44% está em corporação,
loteamento 24%, pessoa física 12%, investimento imobiliário 8%, varejo 5%, logística 4%, multipropriedade 2% e instituição financeira 1%. Então a maior parte desse risco dele está atrelado à incorporação e ao loteamento principalmente. Olhando a distribuição por securitizadora, a securitizadora seria uma instituição financeira que emite os certificados recebíveis imobiliários. Então ele está distribuído em várias securitizadoras, então várias securitizadoras estão fornecendo esses CRIs aí para o fundo imobiliário REC R11. Tá gostando do vídeo? Então dá um joinha aí pra gente. E aqui do lado a distribuição geográfica dele, então a maior parte estão ali alocados na região de São Paulo e Minas Gerais, e tem outros estados aqui também que tem algumas participações, mas bem pequenas, então está bem concentrado no estado de São Paulo. Olhando a rentabilidade total do cotistas versus outros investimentos, isso aqui é um acumulado de 46 meses, ou seja, entre dezembro de 2017 e setembro de 2021 está feito em porcentagem. E a rentabilidade foi calculada com base na aquisição de cota a R$100, que é o valor equivalente ao da primeira emissão. Então o valor distribuído foi acumulado em regime de juros compostos. Então como que está distribuído isso aqui? Vamos entender. Então o REC R11 ele distribuiu 54,2% através dos seus dividendos e teve uma valorização da cota em todo esse período de 1,4%. Realmente ele não teve valorização, a gente vai ver mais para frente no gráfico. Então, somado à valorização da cota com a distribuição dos dividendos, ele teve um retorno para o seu acionista desde lá de 2017 de 55,7%. Nada mal, né? E o CDI nesse mesmo período trouxe um retorno de 19,3%, o IMAB trouxe 45,4% e o IFIX 22,7%. Então ele teve uma rentabilidade bem melhor do que esses outros três aqui comparativos. Do lado aqui a rentabilidade mensal do fundo. Então a gente vê isso aqui, são as barras aqui, o quanto que ele distribuiu de dividendos mensalmente em porcentagem. Então a gente percebe que desde outubro de 2020 até setembro de 2021 ele distribuiu sempre acima de 1% e a sua média foi de 1,21%. Então é um fundo imobiliário que distribui mais de 1% ao mês para você de dividendos. Isso é excelente. E aqui embaixo a distribuição de dividendos por ano. Então como que funciona isso aqui? Em 2018 ele distribuiu R$ 11,80 por uma cota, 2019 R$ 9,00, 2020 R$ 12,10 e no acumulado de 2021 que ainda não terminou foram 9 meses, então R$ 10,20 por uma cota desse fundo imobiliário já distribuído, beleza? Entrando nesse slide aqui agora para a gente entender o que significa segmento corporativo e pulverizado, hoje vai ser o assunto, o conceito que nós vamos trazer aqui, que é muito bom na hora de você avaliar a carteira do fundo imobiliário. Esse aqui é só um pedaço da carteira do REC R11. Vou deixar o link aqui na descrição do relatório gerencial completo de setembro de 2021 e você vai lá, estuda e entende melhor esses conceitos, beleza? E toma melhor as suas decisões. Então o segmento corporativo normalmente é um devedor. Então o que significa? É uma empresa, vai emprestar dinheiro apenas para uma empresa e normalmente a série ali dos CRIs é uma série única, vai emitir apenas um CRI para uma empresa. Esse seria o segmento corporativo e ele normalmente ele é mais adimplente, então ele é mais seguro. Já o segmento pulverizado são vários devedores, ou seja, então são como se fosse um loteamento. Um loteamento ele tem vários lotes, são várias pessoas físicas comprando aqueles lotes e essas pessoas físicas pegam dinheiro emprestado para desenvolver os seus projetos imobiliários ali, e aí são emitidos vários CRIs. E aí dentro desses vários CRIs emitidos tem a classificação a série sênior, mezanino e subordinado. A série subordinado, normalmente quando ocorre uma inadimplência, é a primeira a ser impactada para cobrir o rombo. Já a série mezanino é a segunda a ser impactada e a série sênior é a top de linha, ali, é a menos arriscada. Então é a última a ser impactada. Pega a visão aqui comigo, mais ou menos assim nesse exemplo aqui. Existe um estagiário, um funcionário e o chefão da empresa, da mesma empresa, sentado no boteco tomando umas biritas. Aí chega o nosso cego lá, aquele amigão nosso que sempre chega, tal, bebe todas com a gente, na hora de acertar a conta o cara bate a mão no bolso e fala: tô sem dinheiro, galera, acerta aí pra mim, depois eu pago. Aí você acha que vai sobrar pra quem nessa conta? Todo mundo vai olhar pro estagiário, o estagiário sempre se ferra mesmo e fala: estagiário, acerta aí pra gente hoje.
E aí o estagiário vai abrir a carteira e não tem todo o dinheiro para acertar a conta. Acerta uma parte dela, então liquida o estagiário, ou seja, liquida o subordinado. E aí depois abre a carteira do funcionário, porque o funcionário vai olhar para o chefão, vai querer fazer uma média ali para o chefe, não sei o que. E aí o funcionário abre a carteira e fala: chefe, eu tenho uma grana aqui, mas não dá para pagar toda a conta. E aí liquida o mezanino. E aí o finalzinho da conta vai sobrar para o sênior, para o chefão ali. E o chefão vai lá, quita o resto da conta. Então esse seria o sênior, mais ou menos grosseiramente. É assim que funciona essa série: sênior, mezanino e subordinado. Então o estagiário sempre se ferra, o subordinado sempre se ferra primeiro e o sênior é o menos arriscado. E aí a gente percebe o seguinte: dentro dessa classificação, então tem o menor risco para o maior risco. Existem fundos imobiliários que investem mais no pulverizado subordinado porque eles também têm um maior prêmio, ou seja, quanto maior o risco, maior o retorno, maior o prêmio. E aí entra nesse gráfico clássico aqui, que é o gráfico de risco-retorno. Então, quanto maior o risco, maior o retorno. Então, quando você for olhar a carteira de algum fundo imobiliário e comparar com outro fundo imobiliário do mesmo segmento ali, você vai ver uma carteira com mais séries subordinadas e uma com mais séries de sênior. Você vai perceber que normalmente essa carteira de subordinada ela tem uma rentabilidade um pouco maior do que a sênior, porque tem um maior risco, então tem um maior prêmio também. E a sênior tem um menor risco e um menor prêmio. Então, pegou a visão? É mais ou menos o que significa isso aí: corporativo pulverizado e as séries dentro do pulverizado, beleza? E agora olhando a valorização desde quando ele começou a ser negociado, então ele não teve valorização praticamente, mas ele entregou muitos dividendos de lá para cá, então a parte dos dividendos acaba que valeu a pena porque ele se valorizou muito mais do que o IFIX e muito mais do que muitas ações aí no mercado. Agora, fazendo um resumo geral dele, não vai ter análise gráfica desse fundo porque eu entrei no site também que eu utilizo, o gráfico está também errado, não está mostrando a valorização violenta e o gráfico gerencial aqui está mostrando que ele não valorizou, então não vai ter análise gráfica. Mas a parte fundamentalista dele, o que a gente pode falar se vale ou não vale a pena investir nele? Preço ou valor patrimonial? Tá tranquilo, tá dentro do seu valor justo ali. A sua liquidez média diária é excelente. Ele é um fundo imobiliário robusto que já está aí desde 2017 no mercado. E além disso tem um patrimônio líquido muito grande, mais de R$1 bilhão. Entrega excelentes dividendos e tem uma carteira muito bem diversificada e uma carteira dentro ali, boa parte dela da série única e da série sênior. Então é um fundo imobiliário bem confiável, entrega retornos. Eu acho sim que vale a pena investir nele, vale a pena, dependendo da sua estratégia, colocar um pouco desse fundo imobiliário na sua carteira. É a minha opinião, não é uma recomendação nem de compra nem de venda, beleza? Então esse foi o fundo de hoje. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo? Então dá uma curtida, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações. Se não ativar, não recebe nada quando eu postar aqui, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!